Você já parou para pensar onde estão os espíritos daqueles que partiram? E se eu te dissesse que muitos deles nunca realmente se foram? Todas as noites, enquanto dormimos em nossas camas, enquanto caminhamos pelas ruas, enquanto passamos por corredores vazios, existem almas entre nós, vagando em silêncio, presas por sentimentos, culpas, desejos e ignorância sobre a própria condição espiritual. Chico Xavier, o maior médium da história do Brasil, psicografou mensagens emocionantes, assustadoras e profundamente reveladoras sobre esses espíritos. Mas uma em especial se destaca pela sua pureza e verdade, as cartas da sua própria mãe, Maria João de Deus, que escreveu do além para alertar o mundo sobre o que acontece com aqueles que desencarnam, mas se recusam a partir. Não são histórias inventadas, são relatos reais, transcritos diretamente do mundo espiritual. E hoje, você vai conhecer os bastidores invisíveis da morte, a verdade sobre espíritos que ainda sofrem, e principalmente, o que você pode fazer para aliviar o sofrimento de quem ama, mesmo depois da morte. Porque a maior dor que um espírito pode carregar é ser esquecido pelos vivos. Ao contrário do que muitos acreditam, a morte do corpo físico não significa a libertação automática da alma. Muita gente imagina que basta morrer para encontrar a paz, reencontrar entes queridos ou subir para planos de luz. Mas a verdade, segundo os relatos psicografados por Chico Xavier, é muito mais complexa e mais dura também. Maria João de Deus, mãe de Chico, revelou que inúmeras almas permanecem presas aos ambientes terrenos porque estão emocionalmente ligadas ao que deixaram para trás. Elas não compreendem que morreram. Ainda sentem fome, frio, ciúme, mágoa, apego aos bens, ou simplesmente não aceitam que sua vida chegou ao fim. Algumas continuam frequentando os mesmos lugares, suas casas, locais de trabalho, hospitais, cemitérios, bares. Esses espíritos não estão no inferno, como ensinam religiões antigas, mas sim, num estado de profunda confusão, vagando entre o mundo físico e o espiritual, como se estivessem dentro de um pesadelo do qual não conseguem acordar. Muitos se agarram à matéria com tanto desespero, que chegam a sentir as dores do corpo que já não têm mais. Sentem angústia, solidão, e clamam por ajuda em vão. Maria conta que, por incrível que pareça, alguns sequer sabem que morreram. Eles se ofendem quando alguém tenta dizer isso, e por orgulho ou desinformação, preferem continuar iludidos, alimentando pensamentos que os prendem à terra. Essas almas não são más, são sofredoras. Muitas foram boas pessoas, mas ignoravam as leis espirituais, não cultivaram fé, nem se prepararam emocionalmente para o momento do desencarne. Viviam apenas para o mundo material, e é justamente esse apego cego à matéria que as mantém aqui, presas num ciclo de sofrimento invisível aos olhos humanos. Mas nem tudo está perdido. Esses espíritos podem, sim, ser ajudados. E no próximo tópico, você vai conhecer quem foi Maria João de Deus, a mulher que, mesmo após a morte, escreveu cartas para salvar essas almas perdidas, e também para ensinar os vivos a cuidar de quem partiu. Ela foi uma mulher simples, de fé profunda e coração sensível. Viveu no interior de Minas Gerais, no final do século XIX. Era costureira, caridosa, e muito jovem deixou este mundo, vítima de complicações no parto. Seu filho, ainda menino, chamava-se Francisco Cândido Xavier. Décadas depois, já consagrado como o maior médium do país, Chico receberia dela algo que nem mesmo ele esperava, uma carta psicografada vinda diretamente do plano espiritual, assinada com o nome de batismo de sua mãe, Maria João de Deus. Essa carta, e as muitas outras que viriam depois, não eram apenas mensagens de amor materno. Eram alertas profundos, descrições vívidas da realidade espiritual, e, sobretudo, um apelo para que os vivos compreendessem que o mundo invisível é tão real quanto o físico. Maria descreve com riqueza de detalhes o ambiente onde passou a viver após o desencarne. Revela como foi o seu acolhimento no plano espiritual, os espíritos que a auxiliaram, a saudade que sentia da família, e também o que mais a preocupava, as inúmeras almas que não haviam tido a mesma sorte que ela. Ela fala de mães desesperadas, que continuam à beira do berço onde seus filhos dormiam. De maridos que ainda circulam pelas casas das ex-esposas tentando protegê-las, sem perceber que só as perturbam. De suicidas que revivem mentalmente o momento do próprio ato, como um eco contínuo de dor. Mas ao mesmo tempo, sua voz não era de desespero. Era de compaixão e de ensino. Maria explica que o conhecimento da vida espiritual,
A oração constante e a reforma íntima ainda em vida são ferramentas poderosas para garantir uma passagem mais leve e consciente para o outro lado. Ela rogava aos leitores que cultivassem o desapego, a gratidão, o perdão e, principalmente, o amor que se expressa em ação a ajudar os vivos e orar pelos mortos. As cartas de Maria João de Deus não são apenas relatos, são documentos espirituais vivos, escritos com a força de uma mãe que, mesmo depois da morte, continuou a lutar por todos os filhos, não só os seus de sangue, mas todos aqueles perdidos entre dois mundos. E é sobre esses espíritos, os que não aceitam que morreram e permanecem entre nós, que falaremos no próximo capítulo. Imagine acordar em um lugar onde tudo parece igual, mas ao mesmo tempo, está tudo diferente. Você tenta falar com as pessoas da sua casa, mas elas não respondem. Anda pelas ruas, mas ninguém te vê. Toca objetos, mas eles não se movem. E então, lentamente, você começa a se perguntar: o que está acontecendo comigo? Essa é a realidade de muitos espíritos que desencarnam de forma súbita ou sem preparo emocional. Eles não aceitam que morreram. Sentem-se injustiçados, revoltados, confusos, e muitos, simplesmente, se negam a enxergar a nova realidade. Maria João de Deus, em suas cartas, relata com tristeza a situação desses irmãos. Ela descreve espíritos que permanecem por décadas ao lado dos familiares, sentados em seus antigos sofás, tentando continuar suas rotinas. Alguns seguem para o trabalho como se nada tivesse acontecido. Outros, em profundo desespero, ficam presos ao local do desencarne, como hospitais, estradas ou residências. A dor dessas almas não é física, mas psicológica e espiritual. É a dor da incompreensão, da rejeição, da solidão absoluta. Eles ainda carregam as mágoas, os vícios, os medos que tinham em vida. E como não se reconhecem como espíritos, não conseguem buscar auxílio nos planos superiores. Estão como que em trânsito, mas recusam-se a entrar no próximo trem. Chico Xavier, em diversas psicografias, descreveu esses irmãos como prisioneiros de si mesmos. Suas algemas são invisíveis, feitas de apego, orgulho e negação. Muitos falam: eu não morri, isso é um erro. Outros entram em estado de choque, vivendo em um ciclo mental repetitivo, revivendo constantemente o momento da morte, como se ainda estivessem presos àquela cena. O que mais impressiona nesses relatos é a constatação de que a morte não transforma ninguém instantaneamente. O espírito carrega consigo a bagagem emocional, moral e espiritual da vida que levou. E quem viveu de forma egoísta, ignorando a realidade espiritual, costuma sofrer muito mais após o desencarne. Mas há um detalhe poderoso nisso tudo: a aceitação é o primeiro passo para a libertação. E é aí que entram os socorristas espirituais e o amor dos vivos. No próximo tópico, vamos conhecer os locais onde esses espíritos costumam vagar e por que muitos deles ainda se mantêm ligados aos ambientes terrenos. Muita gente imagina que, após a morte, a alma imediatamente sobe para algum lugar, céu, colônias espirituais, planos de luz. Mas como revelam os relatos psicografados por Chico Xavier, a realidade é bem diferente para muitos espíritos. Os que permanecem presos à terra, por apego ou negação, continuam circulando em lugares comuns, que frequentavam em vida. Maria João de Deus descreve com clareza esses ambientes: lares, hospitais, cemitérios, locais de acidentes, bares, prisões, empresas, qualquer local onde exista uma ligação emocional ou vibracional forte. Nas casas, muitos permanecem junto aos seus familiares, acreditando ainda pertencer à rotina da casa. Tentam se comunicar, se sentam à mesa, seguem seus horários. Quando ignorados, porque os vivos não os percebem, entristecem-se, irritam-se ou se isolam em cantos escuros da própria antiga moradia. Nos hospitais, espíritos de desencarnados recentes muitas vezes ficam presos em leitos, principalmente quando a morte foi traumática ou abrupta. Confundem enfermeiros com anjos, e às vezes tentam disputar espaço com outros enfermos encarnados, como se ainda estivessem sendo tratados. Nos cemitérios, há os que permanecem junto aos túmulos, como se estivessem guardando seu próprio corpo. Outros, em estado de perturbação profunda, não conseguem se afastar da matéria, sentindo-se donos do local onde foram sepultados. Em locais de vício, como bares, prostíbulos e bocas de fumo, permanecem espíritos que, mesmo desencarnados,
ainda sentem desejo por substâncias e prazeres físicos. Eles tentam influenciar os vivos a repetir seus comportamentos, buscando, energeticamente, reviver sensações da matéria. E nos locais de trabalho, há aqueles que não conseguiram se desligar da função que exerciam. Espíritos que amavam o poder, a rotina, ou sentiam que não poderiam parar, continuam ali, invisíveis, presos a papéis, salas de reunião e mesas de escritório, como sombras de uma vida que não sabem que terminou. O mais triste, como nos mostra Maria João de Deus, é que esses espíritos não precisam estar nesses lugares. Eles poderiam estar sendo amparados, orientados, levados para locais de recuperação espiritual, mas estão ali, porque não conseguem ou não querem soltar a vida terrena. E muitos desses lugares poderiam ser liberados, com a ajuda dos vivos. No próximo tópico, vamos entender como a oração e o pensamento dos encarnados podem libertar essas almas presas, e por que o esquecimento dos mortos pode ser mais cruel que a própria morte. Poucas pessoas sabem disso, mas segundo os ensinamentos trazidos pelas psicografias de Chico Xavier, nossos pensamentos têm peso no mundo espiritual, e quando alguém morre, a maneira como os vivos pensam e sentem sobre essa pessoa pode ajudar ou prejudicar profundamente o seu processo de libertação. Maria João de Deus é enfática em suas mensagens, orações sinceras, cheias de amor, funcionam como correntes de luz que alcançam os espíritos desencarnados, mesmo quando eles estão confusos, perdidos ou em sofrimento. Ela conta que espíritos envolvidos em brumas de tristeza ou revolta, começam a clarear a mente quando sentem alguém pensando neles com carinho, chamando seu nome em prece, com voz embargada de saudade e fé. Esse gesto simples, humano, pode romper as correntes mais densas que os prendem à terra. Por outro lado, o esquecimento ou a revolta dos vivos também produz efeitos devastadores. Filhos que não rezam por seus pais falecidos, viúvos que maldizem o luto, familiares que evitam falar ou pensar no desencarnado, criam um vazio em torno daquela alma, que já sofre por não compreender o que lhe aconteceu. E pior, quando há sentimentos de ódio, culpa ou cobrança, o desencarnado sente tudo. Muitos permanecem presos à terra, apenas porque alguém aqui não os perdoou, ou porque eles próprios não se perdoam por algo que fizeram. Nessas situações, a prece não deve ser apenas um ato religioso, mas um diálogo de alma para alma, onde o amor limpa as feridas do passado. Chico dizia que, muitas vezes, um copo com água e um coração em silêncio bastam para mudar completamente o estado vibratório de um espírito perturbado. Acendia-se uma vela, não para o morto, mas para a própria fé. E então, com humildade, fazia-se a prece: Senhor, eu te peço por essa alma, que ela encontre paz, luz, entendimento, que possa ser amparada e seguir o seu caminho no plano espiritual. Essa prece não se perde. Ela se transforma em vibração de socorro real, como se abrisse um caminho luminoso por onde os trabalhadores do bem, do outro lado, pudessem agir. No próximo tópico, vamos entender por que muitos espíritos demoram anos, ou até séculos, para se libertar, e o que isso nos ensina sobre a importância de preparar nossa alma ainda em vida. Você sabia que existem espíritos que ainda vagam pela terra, desde os tempos da escravidão, de guerras antigas ou de tragédias familiares que ninguém mais lembra? Espíritos que, por não aceitarem sua morte, por estarem afundados em revolta, ou por desconhecimento espiritual, permitem que o tempo simplesmente não passe para eles. Maria João de Deus relata que o tempo, para o espírito, não é contado em dias e horas, mas em consciência. Enquanto uma alma não reconhece sua condição, ela permanece mentalmente congelada na última vibração que experimentou, é como uma ferida aberta que não cicatriza, porque ninguém toca nela, ou porque o próprio espírito não permite ser tocado. Chico Xavier psicografou casos impressionantes, como o de um homem morto em um acidente em 1970, ainda acreditava estar caído à beira da estrada, pedindo socorro. Ou de uma mulher, que após ser traída e tirar a própria vida, ficou por mais de 80 anos presa no quarto onde morreu, revivendo mentalmente a cena da traição e alimentando ódio dia após dia. O que esses relatos têm em comum? O apego às emoções inferiores, mágoa, rancor, apego material, ciúme, vício, medo, orgulho.
Essas energias densas criam ao redor do espírito um campo vibracional pesado, impedindo que ele perceba os mentores espirituais que o chamam, os amigos desencarnados que estendem a mão, os templos espirituais que o esperam. Chico explicava que muitos desses irmãos são amparados, mas não conseguem ver os amparadores. É como estar trancado dentro de si mesmo, com a chave na mão, mas os olhos vendados. E sabe o que é ainda mais impactante? Muitos desses espíritos só começam a despertar quando um parente encarnado sonha com eles, ou quando recebem uma oração inesperada, ou ainda quando alguém lê seu nome em uma psicografia, como tantas que Chico Xavier recebeu, e esse nome ecoa na vibração do mundo espiritual como uma campainha que nunca toca em vão. A verdade é que ninguém está condenado ao sofrimento eterno, mas a libertação começa quando a alma aceita que precisa seguir. E isso, muitas vezes, só acontece quando o amor, mesmo vindo da terra, ilumina o escuro da alma aprisionada. No próximo tópico, vamos entender como os espíritos protetores, mentores e socorristas atuam nessas situações e como o mundo invisível se mobiliza para libertar cada alma, uma por uma. Imagine equipes espirituais que trabalham dia e noite, atravessando zonas densas de sofrimento, para resgatar almas perdidas, como bombeiros que entram em ruínas invisíveis em busca de vidas ainda vibrando no desespero. Esses são os espíritos socorristas, ou trabalhadores da luz, como Maria João de Deus os chama. Segundo as psicografias de Chico Xavier, esses espíritos não são anjos inatingíveis. São homens e mulheres que já viveram na Terra, passaram por provas difíceis, aprenderam, evoluíram, e hoje se dedicam a salvar aqueles que, como um dia foram eles, estão cegos de dor ou de ignorância. Eles atuam como verdadeiros médicos da alma, entram em hospitais espirituais, penetram em casas escuras, visitam cemitérios e zonas de sofrimento. E mesmo quando encontram resistência, ficam ali, esperando o menor sinal de arrependimento, de vontade de mudar, de pedido de socorro. Chico relatava, por exemplo, que muitos desses resgates acontecem durante o sono dos encarnados. O espírito do familiar, enquanto dorme, é levado pelos mentores a visitar o ente querido que está preso ao sofrimento, e ali acontece um reencontro profundo, cheio de lágrimas e libertação. Muitos voltam para o corpo sem lembrar, mas sentem um alívio que não sabem explicar. Outras vezes, os socorristas utilizam músicas, imagens, orações e até lembranças antigas, para tocar o coração do espírito preso. Um exemplo emocionante trazido por Maria João de Deus, foi o de um espírito que só despertou quando ouviu, repetidas vezes, uma canção de infância sendo cantada por sua neta encarnada. Também há casos em que um mentor espiritual assume a forma visual de alguém querido, como um filho, um pai, ou até um animal de estimação, apenas para acalmar o desencarnado e conduzi-lo com mais segurança até os postos de atendimento espiritual. Mas há uma condição essencial: o espírito precisa querer ser ajudado. Mesmo com todo o amor desses socorristas, não há imposição. O livre-arbítrio é sagrado, mesmo no além. Os trabalhadores da luz respeitam o tempo de cada alma, mas nunca desistem. Chico dizia com frequência: há mais luz tentando entrar do que trevas querendo ficar. E é nesse trabalho silencioso, contínuo, amoroso, que as trevas mais profundas vão cedendo lugar à esperança. No próximo capítulo, vamos conhecer histórias reais e emocionantes de resgates espirituais psicografados por Chico, que mostram o impacto das orações, do arrependimento e da compaixão, mesmo depois da morte. As cartas psicografadas por Chico Xavier carregam algo que nem todos conseguem explicar, mas todos conseguem sentir: verdade espiritual viva. Em palavras simples e profundas, muitos espíritos narram suas jornadas no além, relatos de sofrimento, culpa, escuridão e, por fim, reencontro com a luz. Um dos relatos mais marcantes é de um jovem que desencarnou em um acidente de moto, cheio de revolta, inconformado com a morte prematura. Ele conta que por dias, que para ele pareceram meses, ficou caído à beira da estrada, tentando gritar, tentando se mover, até que um grupo de espíritos o encontrou. Ele só foi socorrido quando percebeu, pela oração da mãe, que já havia partido. Ouvi a voz dela me chamando: mãe, que saudade do seu colo. Foi a sua prece que me puxou da estrada para o caminho da paz. Em outra carta, uma mulher suicida relata que acordou em um lugar escuro, frio, cercada por vozes acusadoras, que na verdade eram seus próprios pensamentos.
Ela diz que se sentia afundando em si mesma, até que um espírito com semblante sereno a envolveu em silêncio. Ele não disse nada, apenas ficou, a presença dele era como um cobertor na alma. Depois, ouvi minha filha rezando. Nunca imaginei que uma prece pudesse iluminar um lugar tão escuro. Também há relatos de espíritos materialistas que não acreditavam na vida após a morte e, por isso, continuaram frequentando os mesmos lugares, tentando se alimentar, entrar no próprio quarto, tocar objetos, sem entender por que nada funcionava. Um deles escreveu: "Eu via minha esposa me ignorar, meus filhos não me ouvirem. Era como gritar em um pesadelo. Só fui acordar quando um senhor de barba branca me disse: você não precisa mais carregar esse corpo que já se foi. A vida continua, mas de outro jeito." Esses testemunhos nos lembram de algo crucial: ninguém está sozinho no pós-vida. Mas a salvação começa com o reconhecimento da própria condição. O arrependimento é como uma chave, a oração como uma ponte, e o amor sempre como a força que liberta. Cada espírito socorrido por esses grupos de luz deixa uma mensagem aos vivos: preparem-se em vida, amem enquanto há tempo, perdoem sem demora. Porque o que não curamos aqui, teremos que enfrentar no plano maior, onde tudo é verdade. No próximo tópico, vamos mergulhar na origem da dor espiritual, porque apegos, vícios e sentimentos mal resolvidos criam verdadeiras prisões para a alma, e o que podemos fazer agora para evitar isso. Você já ouviu falar no umbral? Para muitos, é um lugar de sofrimento espiritual após a morte, mas segundo os relatos psicografados por Chico Xavier, o umbral não é um lugar geográfico. Ele é uma consequência vibracional, ou seja, não vamos para o umbral, nós o carregamos dentro de nós. Maria João de Deus, no livro Cartas de uma Morta, explica que o que chamamos de inferno espiritual é muitas vezes o reflexo direto daquilo que cultivamos na Terra. Mágoas que nunca foram resolvidas, vícios que dominaram o corpo e a mente, orgulho que afastou todos ao redor. Esses sentimentos criam uma frequência tão densa que, após a morte do corpo físico, o espírito se vê imerso em um ambiente que vibra exatamente com aquilo que ele era por dentro. O ciumento, por exemplo, pode ver-se cercado de imagens e sensações que reforçam seu ciúme. O ganancioso pode reviver, sem parar, o medo de perder aquilo que acumulou. O viciado pode sentir o desejo incontrolável por substâncias que já não existem no mundo espiritual, e esse vazio pode levá-lo ao desespero. Chico dizia com frequência: a morte não transforma ninguém. Ela apenas revela quem já somos. E é por isso que tantos espíritos permanecem presos ao plano terreno. Não porque alguém os condenou, mas porque a própria vibração emocional não permite que eles subam. É como tentar flutuar carregando sacos de pedras, eles precisam primeiro soltar esses pesos. Você já parou para pensar, e rebetude que hábitos você alimenta no silêncio da mente? E rebetude que hábitos você alimenta no silêncio da mente? E rebetude que hábitos você alimenta no silêncio da mente? E rebetude que hábitos você alimenta no silêncio da mente? Essa reflexão não é para assustar, mas para despertar. Porque assim como criamos nossos cárceres, também podemos criar nossa libertação, ainda em vida. E no próximo tópico, vamos entender como o preparo espiritual, ainda em vida, pode transformar radicalmente nossa jornada após a morte. Quais atitudes, orações e posturas nos ajudam a atravessar o grande portal com serenidade e proteção? O que diferencia um espírito que desperta no além com serenidade de outro que se vê aprisionado ao sofrimento? A resposta está em como ele viveu. Segundo Chico Xavier e inúmeros relatos de Maria João de Deus e outros espíritos, a preparação para a morte começa muito antes do último suspiro. Ela está presente nas escolhas diárias, nos pensamentos cultivados, nas atitudes silenciosas, especialmente naquilo que fazemos quando ninguém está olhando. E não estamos falando de uma vida perfeita, mas de uma vida consciente. Quem busca se conhecer, se perdoar, se reconciliar e servir, quem ora mesmo em silêncio, quem aceita suas dores como degraus de crescimento, já está construindo tijolo por tijolo a sua ponte de luz para o outro lado. Maria João de Deus conta que espíritos que oravam com sinceridade na terra, mesmo sem pertencer a religiões formais, eram cercados por mentores assim que desencarnavam. A vibração da prece os tornava visíveis e resgatáveis.
O perdão, principalmente aos desafetos familiares, é um verdadeiro passaporte espiritual. Muitos espíritos presos ao umbral estavam ali não por crimes, mas por ódios não resolvidos com pai, mãe, irmãos, filhos. O perdão em vida dissolve essas correntes. Silamã e a caridade, mesmo sem grandes gestos, é como luz acumulada na bagagem do espírito. Chico dizia: ninguém entra no céu pelas palavras que diz, mas pelas mãos que estende. Espíritos que cultivaram muita maledicência, rancor ou pessimismo excessivo relatam que, ao desencarnar, viam suas próprias palavras ecoando ao redor, como se estivessem aprisionados em seus próprios gritos. A boa notícia é que nunca é tarde para mudar. Cada novo dia é uma nova chance de resgatar a própria alma, e quanto mais consciência tivermos agora, mais paz teremos depois. E no capítulo final, vamos reunir essas lições em um chamado: o que podemos fazer hoje para ajudar a nós mesmos, e também aos que já se foram. Como transformar dor em luz, e saudade em cura espiritual. Se você chegou até aqui, provavelmente está sentindo algo dentro do peito. Talvez seja saudade, talvez seja culpa, ou talvez seja aquele pressentimento de que você foi chamado por algo maior. Porque tudo o que falamos até aqui, os relatos reais, os espíritos que voltaram, as prisões invisíveis, os alertas, não são apenas histórias, eles são convites. Um convite para você cuidar da sua alma, ainda em vida. Um convite para você orar por quem já partiu, e assim levar luz onde talvez ainda haja escuridão. Um convite para viver com mais verdade, mais perdão, mais amor. Porque no fim, só isso permanece. Você pode começar agora. Ore pelos seus ancestrais. Mesmo que você não os tenha conhecido, suas orações chegam. Peça perdão a quem você feriu, mesmo que já tenha desencarnado. A vibração do arrependimento sincero cria pontes. Perdoe também, guarde o bem, libere o resto. Ajude quem está sofrendo ao seu lado. A caridade aqui reverbera lá. Cultive a oração diária, como um fio invisível que conecta o coração da terra aos céus do Espírito. Maria João de Deus disse uma vez: quando um coração reza com verdade na terra, uma estrela se acende no mundo maior. E Chico Xavier, com sua humildade imensa, nos lembrou que ninguém está desamparado. O mundo espiritual vela por nós, mas ele espera que nós também façamos nossa parte. E talvez ao assistir a este vídeo, você tenha começado esse despertar. Que tal deixar nos comentários o nome de alguém que você ama e que já partiu? Vamos criar uma corrente de luz, orando por todos os que ainda precisam de paz no outro lado da vida. E se essa mensagem tocou você, compartilhe com alguém. Pode ser que um espírito esteja esperando exatamente isso, para ser finalmente resgatado.